Eu queria estudar administração porque era uma faculdade mais aberta, porque eu tinha dúvida no começo do que eu ia fazer. E eu jogava vôlei também na época. Tenho dois convidados ilustres. Vou começar falando com Edu Guedes Prazer. e a Daiane Vanoni. Prazer. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado. E você que está nos assistindo deve estar perguntando como é que isso vai linkar com os condomínios. Edu, como é que a gente vai linkar essa conversa com os condomínios? E aí, Daiane? Eu acho que é bem... Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho. Eu acho que tem muito a ver aí com esse assunto, muita coisa legal para a gente poder trocar conhecimento aqui, com certeza. Agora conta onde é que chegou a mim tudo isso. Exatamente. Essa Conta você, pergunta. conta você. Então, nós somos da Fast for You, né? Fizemos uma sociedade com o Edu Guedes. Então, o que tem a ver o Edu com a Fast for You? O Edu é um excelente chefe de cozinha, apresentador. Então, e na Fast for You nós temos muitos ingredientes, né? Inclusive, para poder fazer essas receitas. Então, essa conexão aí é uma parceria que está dando super certo. Eu tô vendo que logo vai ter receita do Edu lá na Fest, né? Pode ter várias receitas, mas o negócio em si é um negócio moderno. Na minha opinião, quando eu conheci a Daiane e o Cris, foi a questão de retornar um pouco como eram os costumes dos nossos avós. Muitos passaram por guerra. E naquela época, minha avó, por exemplo, ela não pensava quais receitas ela ia fazer. Ela pensava quais receitas e quantas cebolas ia usar, quantos dentes de alho ia usar para fazer as receitas, ou macarrão. E eles compravam exatamente para a semana. E o Fast for You traduz um pouco o que é isso, é o não ao desperdício. Então a gente volta um pouco a esse costume como era dos nossos avós. E a praticidade. Edu, fiquei curioso agora, de onde era a sua avó? Essa avó era italiana, casada com um avô espanhol. Então, e ela fazia tudo em casa, ela fazia receitas em casa, ela fazia massa em casa, o pão em casa, e daí começou meu gosto pela culinária. Muito cedinho, aquele moleque muito ativo. Você conviveu com essa avó? Convivi no Brasil? Aqui no Brasil. Então, fazia massa desde pequenininho, nhoque e tal. Ela precisava me entreter. Sim. E daí essa era a melhor forma. Eu adorava. Entreter criança, eu tenho criança também. Com comida é bom, porque na cozinha eles fazem a sujeirada, mas estão... Trabalha a coordenação motora, a mente e dá cultura pra gente também, não é? Verdade. Importante. Você tem irmãos? Tenho mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Só você foi para a área De culinária, só eu. Só eu. E também não começou nessa área, né? Não, eu comecei estudando administração de empresa muito cedo. Mas você queria? Era o que você queria? Eu queria estudar administração porque era uma faculdade mais aberta, porque eu tinha dúvida no começo do que eu ia fazer. E eu jogava vôlei também na época. Depois eu parei o vôlei e comecei a trabalhar em banco, comecei a estudar economia também, e daí eu vi que ficar num ambiente fechado, de escritório, não era o que eu mais amava. E aí eu fui em busca de aprender a cozinhar, fiz o primeiro curso de gelateria e pasticceria, e depois não parei mais. Você tem uma sorveteria? Tenho, foi o primeiro negócio nosso, quem administra é minha mãe, chama Estupendo, e lá a gente tem algumas lojas, e através da sorveteria também entrei na televisão. A gente ganhou um prêmio na Itália, entre os melhores sorvetes do mundo na época, e eu fui para os canais para divulgar e tal. E ficou? Fiz uma receita com a querida Claudete, aí ela falou, volta semana que vem e tal, foi muito legal. E aí eu tô voltando até hoje, há 30 anos. Você vê, é uma coisa interessante de empreendedorismo que a gente vai falar, que é o que tem que ser seu te procura, né? Assim, a gente vai buscando os caminhos. Isso para o síndico também é algo que bate todas as vezes na tecla. Mas eu quero, eu preciso. Primeiro que as coisas têm o tempo certo, mas aquilo tem que ser teu. Assim, é impressionante como os caminhos vão indo e chega. E aquelas portas que se fecharam foram importantes para que você chegasse aonde você tinha que chegar.